Graça e paz, amados, na bênção, aleluia, amém. Glória a Deus, nós estamos avançando para mais um ano no Senhor, e o Senhor me trouxe uma palavra, inclusive a Lohane estava orando, e ela falou que, na oração, há muitas pessoas que estão desacreditadas, né? Muitas pessoas precisando ver em nós e ouvir de nós aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e para a vida delas também. Amém? Então, vamos falar hoje sobre a fé. Eu não sei como você se encontra exatamente neste momento, nesses últimos dias, qual está a sua expectativa para esse novo ano, esse ano que está se iniciando. Mas essa palavra, o Senhor me trouxe ao coração e eu fui encontrada por essa palavra, porque verdadeiramente nós precisamos avançar no Senhor, e para isso nós precisamos estar cheios com a palavra do Espírito Santo, na direção do Espírito, para que nós possamos ter novidade de vida. Amém? Então eu quero que você abra aí. Falando em fé, é um texto bem clássico, né? Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1 mesmo. Todos encontraram? Amados, eu procurei até a palavra fé, o significado, né, no original, e literalmente é o que a palavra do Senhor diz aqui. É certeza, convicção, confiança. Amém? Nós temos geralmente duas versões. Eu vou ler, eu tenho essas duas versões em casa, eu sempre gosto de ler também. Que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a palavra do Senhor está falando aqui em certeza e em convicção no nosso coração. Porque não tem como nós termos 99% de fé e 1% de dúvida. Isso não é fé. A fé, ela é uma convicção, é algo que arde no nosso coração. É uma certeza, né? E na minha outra versão, talvez seja a sua, que diz que, ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amados, quando a palavra do Senhor está falando aqui dessa certeza, dessa convicção daquilo que não se vê, a palavra está falando com relação ao futuro. Amém? O nosso futuro está guardado no Senhor. Porque muitas vezes há muita confusão com relação a isso. Há muitas pessoas que aguardam que todas as coisas vão melhorar. Amados, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui é que nós temos essa convicção que, independente da circunstância que nós passarmos, o Senhor vai nos sustentar. Amém? Porque nós, como igreja, nós não podemos andar enganados, acreditando que tudo na nossa vida vai ser um mar de rosas, porque não vai. Mas se nós estivermos convictos no Senhor, que a palavra dele se cumpre cada dia na nossa vida, você crê nisso? Eu creio, amados, quando eu acordo, eu abro os olhos, eu creio que a palavra do Senhor vai se cumprir naquele dia, na minha vida, na minha família, na igreja, na nossa nação. É essa a convicção que nós temos que ter. E então aqui também, nessa outra versão, está falando de fundamento. Vamos lá. O que é um fundamento? Fundamento é um alicerce. Amém? Fundamento é uma base. E quando eu estava estudando, eu me lembrei de uma certa ocasião, no meu trabalho, há muitos anos atrás. Eu trabalhava no 9º andar,
E nós tínhamos até uma visão assim privilegiada. E naquela época eu observei que estavam começando a fazer uma obra assim na lateral, do outro lado da pista. Eu acredito que acho que a gente já tinha comentado isso alguma vez aqui. Mas o Senhor me trouxe novamente. Eram muitos homens trabalhando naquela obra. Dezenas e dezenas. Só o que me chamava a atenção, que eu ficava perplexa, é porque passavam-se meses e meses. Amados, eu não vou dizer para vocês exatamente quanto tempo. Mas, olha, não foi menos que um ano, que eu vi aquele monte de... Pareciam formiguinhas, o 9º andar, né? E eu, meu Deus, mas parece que eles não saem do lugar. Está do mesmo jeito. E assim foi muito tempo. E eu tinha uma outra colega que ela também, uma irmã em Cristo, ela também observava isso. Aí chegou um certo tempo, com esse tempo todo que eu falei, eu fui olhar e não estava mais naquela base. Mas aí o Senhor falou no meu coração, quando uma base ela está sólida, eles estavam trabalhando daquele jeito, porque o que vinha era grande. Amados, quando começaram a construir os andares, meu Deus, quando eu olhei, já estava lá o prédio todo espelhado. Eu falei, meu Pai eterno, como foi rápido. Mas o Senhor falou da base. Nós precisamos estar alicerçados. A nossa fé, ela tem uma base, a nossa fé, ela tem um fundamento, ela tem um alicerce. Qual é o nosso alicerce? Qual é a rocha? É Jesus Cristo. Então, se alguém está aqui nessa noite, se sentindo fragilizado, eu não creio mais como eu cria antes. Eu não tenho mais força para sair dessa situação. Deixa eu te falar, queridos, a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento é Jesus Cristo. E sabe quando isso começou? Quando eu estava olhando aquele prédio, teve um início. Mas sabe quando a nossa base, o nosso alicerce começou? Lá na cruz. Quando eu olhei aquele prédio, estavam sendo feitos ali com concretos, com ferros, mas o nosso alicerce foi feito e comprado com sangue. Quando o Senhor estava lá na cruz, o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é nele, amados. Então, eu quero até que você passa uma página aí, que fala com relação a isso, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus. E olha o que o versículo inicia dizendo aqui. Olhando firmemente para Ele. Amados, a palavra não está falando, olhe firmemente para você mesmo. Olhe firmemente para a circunstância. Olhe firmemente para uma outra pessoa. Nós temos que estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Como? É na palavra. Nós temos essa base, nós temos esse fundamento, esse alicerce. Amém? E olha só, amados, com relação ao edifício também, eu me lembrei de um outro versículo, que a palavra do Senhor também diz que, além de cooperadores, nós somos edifício de Deus. Por que edifício? Porque aqui está falando com relação a esse crescimento dessa base que nós recebemos e do crescimento que nós vamos ter, que o Senhor quer que nós tenhamos nele. Amém? Vamos abrir lá? Só um minutinho, mas é difícil aqui. Eu separo para facilitar. É 1 Coríntios, capítulo 9. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Amém?
Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? Você imaginou se aquele prédio que eu falei, ele não tivesse tido aquela base? Muitas vezes a gente vê vários prédios aí, né? Aqui no Brasil, já teve até um caso aqui no Vicente Pires, que o prédio ele caiu literalmente, teve até um rapaz que estava na hora do almoço, ele faleceu, para você ver, porque ele não tinha o quê? Ele não tinha essa estrutura, ele não tinha essa base. Amém? E tem um outro versículo também que diz que nós somos edificados, fundamentados no Senhor. Amém? Eu quero que você abra lá. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Desculpa, a partir do 20, tá? Olha aqui novamente a palavra do Senhor, falando que, Efésios 2, 20. Dessa edificação na nossa vida, como esse prédio, como esse edifício, e fundamentados no Senhor. Amém? Diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. A palavra, né? Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós somos esse edifício que estamos sempre em crescimento. Né? Então, vamos pensar assim, não existe um último andar. Estamos sempre em crescimento. Mas isso só vai acontecer na minha vida e na sua vida, este crescimento, se nós estivermos fundamentados na palavra. Se nós estivermos nos alimentando da palavra, se nós estivermos vivendo a palavra, amados, a palavra de Deus, ela é poder. O Senhor não chamou apenas, os pastores, eles estão... nós estamos, na verdade, né, com esse propósito de leitura da palavra. Amém? Aí é o nosso fundamento. E como igreja, se nós lermos juntos, nós vamos crescer juntos, nós vamos avançar juntos, porque essa palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida, não só individualmente, amém? Mas como igreja. Mas nós temos que estar alinhados, nós temos que estar conectados, juntos, crescendo juntos. Amém? Então, aqui, amados, para nós estarmos assim, firmados, a palavra do Senhor tem um versículo muito forte, que diz que nós devemos batalhar pela nossa fé. Não é simplesmente você, nós dizermos que nós cremos, mas há uma batalha. Por quê? Porque é uma guerra espiritual travada. Então, nós temos que batalhar pela fé. Porque o tempo todo o inimigo, ele intenta contra a nossa fé. Intenta contra essa convicção, essa certeza que nós temos. Porque muitas vezes Satanás ele lança setas para que nós venhamos duvidar de nós mesmos. Que nós venhamos a duvidar da promessa do Senhor para a nossa vida. Que possa entrar 1% de dúvida para começar a minar os 99% de fé. Irmãos, e isso acontece. Eu sempre falo, né, que eu já conheci muitos irmãos em Cristo, que nós caminhamos juntos. E eu lembro que teve uma irmã que ela era uma mulher de oração, muito dedicada em oração, buscando o Senhor, e ela começou a duvidar, porque ela esperava algumas coisas não tinham acontecido. E, literalmente, ela parou de ler a palavra do Senhor. Então, conclusão, ela foi esfriando, e o inimigo começou a minar na vida dela, e ela se afastou dos caminhos do Senhor. Até que um dia ela falou para mim: Solange, olha, eu fui pegar minha Bíblia, ela estava toda empoeirada. Mas por quê? Foi algo lançado dia após dia, é algo assim muito sutil,
que nós temos que estar apercebidos. Amém? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos toca. O Espírito Santo de Deus, ele sempre nos guia, sempre fala, amados, ao nosso coração, aquilo que nós precisamos vigiar. Amém? Então, vamos ver o que a palavra do Senhor diz com relação a essa batalha pela fé. Amém? Está lá no livro de Judas. Se você ainda não conhece, é antes de Apocalipse, lá no finalzinho, tá? Como só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 3. Amém? Diz assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos batalhar pela nossa fé, porque foi entregue essa medida de fé para mim, para você, para todos os santos, porque nós estamos fundamentados. Como é que nós vamos batalhar? Nós vamos batalhar lendo, orando, jejuando, salmodiando, estando juntos. Essa é a nossa batalha, a fé. Irmãos, se muitas vezes você tem se sentido enfraquecido e você não está conseguindo orar, talvez tenha alguém aqui nessa noite. Busque um irmão de oração, que o Senhor tocar no seu coração, para que vocês possam estar juntos, orando, batalhando pela fé. Amém? Para que o inimigo não venha lançar dúvidas no seu coração, para que você deixe de crer nas promessas do Senhor. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, vamos batalhar diariamente pela nossa fé. Amém? Vamos voltar lá em Hebreus 11? Aqui, amados, a palavra do Senhor fala da galeria. Interessante, né? A galeria dos heróis na fé. Homens e mulheres que creram no Senhor e tiveram a vida, muitas vezes a nação, a família, poderosamente transformada no Senhor por atitude de fé, de crer quando as circunstâncias diziam não. Amém? Eu não sei você, mas sempre que eu vejo essa galeria dos heróis da fé, eu fico pensando que nós estamos incluídos aqui. Eu, você. Porque nós estamos nessa jornada. Nós estamos batalhando pela nossa fé. E nós cremos no Senhor. E cada um de nós temos testemunhos para falar de tudo que o Senhor fez, as maravilhas que o Senhor já fez e vai continuar fazendo na nossa vida. Então, nós fazemos parte dessa galeria. Amém? Então, olha só, amados, eu separei alguns exemplos aqui de heróis na fé, todos, obviamente, são tremendos, mas alguns que me chamaram mais a atenção. Como, por exemplo, Hebreus 11, no versículo 5, que fala aqui de Enoque. Se você talvez não conhece a história de Enoque, está lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 24, começa a falar de Enoque. Então, a palavra do Senhor diz que Enoque, ele andava com Deus, era um homem cheio de fé, que amava ao Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor o tomou para si. Gênesis capítulo 5, amados, naquela época, Enoque, ele foi da descendência de Sete, né? Adão teve Caim, Abel, e depois teve Sete. E Enoque foi da descendência de Sete. E interessante,
é que antes de Enoque, Enos, a palavra do Senhor diz que Sete teve um filho, Enos, e a partir daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Porque o homem tinha caído, mas depois da descendência de Sete, depois de Enos, passou-se a buscar a presença do Senhor. E talvez, muitos aqui, você foi o primeiro na sua casa, depois de você, que passou a se buscar a presença do Senhor. Amém? E o Senhor vai fazer essa história. Porque na minha família foi assim, eu fui a primeira pessoa a buscar a presença do Senhor. Então, da mesma maneira que na história de Enos, a palavra do Senhor diz que a partir dele foi diferente. A partir dele tinha incredulidade. Desculpa, antes dele tinha incredulidade, antes dele houve uma queda, mas a partir dele foi diferente, porque ele ousou a crer, e ele creu de uma tal maneira, amados, de uma tal maneira, ele não tinha a palavra como nós temos hoje, mas de uma tal maneira que o Senhor o tomou para si. E é tão tremendo quando a gente vê a descendência de pessoas que buscam o Senhor. O filho de Enoque foi Metusalém, ele viveu 369 anos. Sempre se fala isso, até no meio das crianças, né, na salinha. Qual foi o homem que mais viveu sobre a terra? Foi Metusalém, de 369 anos. Então, a gente vê as bênçãos do Senhor se estendendo. Foi o homem que mais viveu. Então, quando nós clamamos, como nós temos fé, o Senhor entra e o Senhor faz a diferença. É o que a palavra do Senhor diz, que Deus faz a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Se nós servimos, o Senhor vai fazer a diferença. E eu creio que de geração em geração, o Senhor faz essa diferença. Mas começando pelas nossas vidas também. Amém? Um outro caso também, um outro homem, também muito usado pelo Senhor, nosso pai na fé, né? No versículo 17, Abraão. Amados, a palavra do Senhor diz aqui que ele foi posto à prova e ofereceu Isaque. Se vocês querem acompanhar, tá? Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Amados, olha só, ele esperou 100 anos por esse filho. Quando ele estava ali, já grande, o Senhor pediu em sacrifício. Eu vejo aqui a obediência e a fé desse homem de entregar Isaque ao Senhor. Eu acredito que, naquele momento, como diz aqui a palavra do Senhor, ele nem pensou na descendência, porque olha só, versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos. A fé de Abraão, ele tinha certeza que ainda que ele precisasse sacrificar o filho, o Senhor ia ressuscitar. E é essa fé que nós precisamos ter a cada dia no Senhor. Uma outra que me chama muita atenção também, aqui Moisés, a partir do versículo 23. Nós sabemos bem, né, da jornada de Moisés. A palavra do Senhor diz, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram, olha só, amados, eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que era matar as crianças. Eles não se amedrontaram, eles tiveram fé. Ocultaram a criança durante 3 meses. E aqui Moisés foi encontrado. Versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir de prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Jesus Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito,
porque contemplava o seu galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, na perseguição, né? Então, a gente vê aqui em todo momento, amados, cada momento, cada atitude, sempre na fé. E muitas vezes nós somos provados. A nossa fé é aprovada. A palavra do Senhor diz que a nossa fé é provada como ouro, ele é provado pelo fogo, para que redunde em louvor. E a palavra do Senhor diz que, pela fé, ele celebrou a Páscoa, no versículo 28, e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. E, pela fé, atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, tendo os egípcios, e foram tragados pelo mar. Então, a gente vê aqui, por que todas essas maravilhas, esses prodígios aconteceram na vida de Moisés? Fé. O Senhor sabia que Moisés ia corresponder com fé. O Senhor sabia que Abraão ia corresponder da mesma maneira com fé. E o Senhor nos trouxe para a presença dEle, porque Ele sabe que nós vamos corresponder com fé. Amém? Um outro caso também, uma outra vida dedicada ao Senhor, Raabe. Gente, é muito tremendo a história de Raabe. A grande maioria sabe da história, né? Raabe, ela era uma prostituta. Quando Josué ele foi avançar, Moisés já tinha falecido, e era necessário avançar para a terra prometida. E Jericó era uma fortaleza, era uma cidade edificada, uma fortaleza à frente. E é interessante que o povo israelita, eles só tinham uma multidão de pessoas. E eles estavam diante de fortaleza, um exército. Jericó tinha um exército, Jericó tinha toda uma estrutura. Depois, se você quiser se aprofundar, veja a estrutura de Jericó. Gente, era algo impossível. Mas a fé daquele povo, a fé do povo israelita, levava a eles não ficar olhando para a circunstância, mas avançando. E a palavra do Senhor diz que Josué mandou 2 espias, e eles conseguiram entrar ali em Jericó, porque havia ali uma prostituta, Raabe. Só que o rei ali daquela cidade ficou sabendo. Gente, é uma cidade gigantesca. A gente pensa assim que é uma cidade pequena, não, é algo assim, faraônico mesmo. E quando o rei soube, pediu para que Raabe entregasse aqueles 2 homens. Só que ela escondeu os 2 no telhado, né? E a palavra do Senhor diz, amados, que ela creu. Eu queria até ler com os irmãos, eu não sei se eu separei aqui, porque é tanto versículo. É Josué capítulo 6. Como eu estudo em 2 Bíblias, às vezes eu marco em uma e a outra não. Nós estamos falando aqui da jornada de fé de Raabe. Espera aí, gente. Desculpa, amados, é um pouco antes, tá? Josué capítulo 2. Aqui no capítulo 2 já diz lá, né? Os espias mandados a Jericó e Raabe. Então, olha só o que... amados, uma mulher de um povo estranho, que ouviu falar em um Deus todo-poderoso, de um povo que estava vencendo as guerras, e o que eles tinham era a roupa do corpo, e não tinham um exército, mas eles tinham uma fé. Então, aqui, a fé no Deus todo-poderoso. Então, diz aqui... Só um minutinho, amados. Aqui ela falando. Porque temos ouvido, versículo 10, tá? Capítulo 2, versículo 10. Às vezes eu me atropelo e fico falando as coisas em cima da outra.
capítulo 2 de Josué, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou a água do mar diante de vós quando saíres do Egito, e também que fizeste os 2 reis dos amoreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Isso ela falando do que ela já tinha ouvido falar do povo de Israel, né? Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma prostituta falando do Senhor, porque ela creu. Como pode um povo que não tem nenhuma estrutura que eles viviam, estavam avançando e vencendo, e todos os povos temiam o povo de Israel. E nessa palavra, porque ela declarou o Senhor, na verdade, aqui, como Senhor da vida dela, porque ela estava crendo nisso. E ela falou para os espias, olha, vocês vão ficar aqui, porque ela acreditava que se ela fizesse aquilo, o Senhor ia retribuir na vida dela. E aconteceu isso. Quando o povo de Israel, ali a gente sabe que eles deram no final as 7 voltas, e com gritos, gente, como que uma muralha é destruída com gritos, só o Senhor. Umas estratégias, né? Então, muitas vezes o Senhor fala para a gente fazer algumas coisas assim que a gente fica, não, amados, é na direção do Espírito Santo. E aquela muralha, ela caiu. Então, vamos lá. O que aconteceu na vida dessa ex-prostituta? Amados, ela está até na genealogia lá de Mateus capítulo 1. Se você não gosta de ler genealogia, leia. É uma bênção. A gente descobre muita coisa ali. Então, a gente vê aqui que Raabe, ela teve uma mudança na vida dela. Amados, Raabe, ela se casou com um príncipe de Judá. Olha só que tremenda essa atitude de fé dessa mulher. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Vamos ver aqui onde está escrito. Passei um pouco. Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 5. Amém? Facinho de achar, né? Olha só o que diz aí. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute, que Boaz casou com Rute, né? Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Vocês estão conseguindo compreender? Raabe está na genealogia aqui de Jesus Cristo. Vocês conseguiram perceber? Raabe, ela foi o quê de Davi? Quem consegue? Que eu anotei aqui para me tentar. Raabe foi a tataravó de Davi, uma ex-prostituta que creu um Deus todo-poderoso. O Senhor entrou com tudo ali, na vida dela, na família dela. E ela se casou com um príncipe. E está onde também? Na galeria dos heróis da fé. Não interessa o que você fez na sua vida, de onde você veio. O que o Senhor quer é trazer transformação. Basta que nós venhamos a crer. Ainda que você fale, olha, eu já tentei de tudo, eu não consigo sair desse vício. Amados, nós estamos alicerçados e fundamentados na rocha. O Senhor, Ele muda a história. O Senhor faz milagre na minha e na sua vida. E o Senhor quer agir na nossa vida, mas para isso nós precisamos ter convicção. Nós precisamos ter essa certeza nele. Amém?
E a palavra do Senhor diz também, amados, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se você já teve curiosidade de pesquisar na internet um grão de mostarda. Eu acredito que eu também tento imaginar uma outra sementinha parecida, mas não, ela é muito minúscula. Acredito que pareça com a cabeça de um alfinete, mais ou menos, porque some, né? A gente vê as fotos assim, some na mão, ou na ponta do dedo. E a palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, por quê? Só que não essa mostarda que nós temos aqui na nossa região, né? Aquela verdura. Não, na época, ainda se tem essa mostarda, que ela cresce, ela fica realmente como se fosse uma árvore. Então, a palavra do Senhor diz que se nós tivermos esse grãozinho, quase que imperceptível, e se nós crermos, nós vamos dizer ao monte, ergue-te e lança-te ao mar. Mas sabe o que significa isso, amados? Perseverança. Hoje, a sua fé, você está muito mais fortalecido na fé do que 2 anos atrás, 10 anos atrás. Por quê? Porque, como nós lemos lá, nós somos esse edifício. Nós estamos sendo construídos no Senhor. Amém? Até os discípulos do Senhor, quando eles estavam juntos, várias vezes o Senhor falou, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Quando Pedro viu o Senhor no mar, amados, olha só, eles tinham ido para a pesca, a multiplicação que alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E o Senhor falou, olha, vocês podem ir adiante de mim, que eu vou ficar aqui orando. E o Senhor foi orar. O Senhor ficou sozinho. E eles foram no barco, e o mar estava revolto. Mas o Senhor foi por onde? Não tinha barco. Ele foi andando por sobre o mar. E quando eles viram, eles se assustaram e começaram a gritar. Mas Pedro, quando ele viu, ele falou, Senhor, se for o Senhor, manda-me ir ter contigo. Aí o Senhor disse, vem. E quantas vezes o Senhor está dizendo isso para a gente? Vem. Mas o que aconteceu? Pedro começou a olhar para o vento, olhar para o mar, e ele começou a afundar. Aí o Senhor disse para ele, por que você duvidou, homem de pequena fé? Grão de mostarda? Mas como depois Pedro, em um discurso, 3.000 almas se converteram. Por quê? O Espírito Santo de Deus já tinha tomado conta dele. E é assim na nossa vida. Eu creio, amados, que é um trabalhar do Senhor todos os dias. Teve também outros casos daquele lunático, aquele jovem lunático, que a palavra do Senhor... Imagine o desespero desse pai. Uma hora o menino caía no fogo, outra hora ele caía na água quando ele ficava possesso. Deveria ser todo ferido. E o pai desesperado foi buscar quem? Os discípulos. E eles não conseguiram expulsar os demônios. Mas aí, quando o Senhor Jesus se aproximou, e o pai falou para ele, Senhor, tem misericórdia, a minha fé ela é pequena. E aquele menino foi expulso os demônios que estavam nele. E os discípulos foram perguntar, Senhor, por que nós não conseguimos? O Senhor falou, porque a fé de vocês é pequena. Mas se nós formos olhar todos os discípulos ali, João, como é que João completou a carreira dele na ilha de Patmos? Amados, é esse mesmo discípulo que estava ali, que não conseguiu expulsar aquele demônio, é aquele mesmo homem que escreveu o livro de Apocalipse. Vocês estão entendendo? O crescimento que o Senhor quer nas nossas vidas.
porque nós já estamos com essa base. Mas da mesma maneira, amados, que nós falamos aqui de uma ex-prostituta que teve toda essa transformação que nós hoje lemos na palavra do Senhor, relatando a história dela. Houve um homem também, que ele tinha, da mesma maneira que Raabe, só que ele ouviu falar do Senhor Jesus e ele creu. E a palavra do Senhor diz que ele foi até o Senhor Jesus, se não me engano, é porque são os 2 versículos, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 8, tá? Se depois vocês quiserem ver. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 10. Uma outra parte também, no mesmo... Olha só, amados. Aqui, em Mateus capítulo 8, está falando novamente que os discípulos, os apóstolos, estavam em um barco, que veio uma grande tempestade, e o Senhor propositalmente estava dormindo. Esses barcos de pesca, né? O Senhor estava dormindo, e eles se apavoraram e foram acordar o mestre. E o Senhor falou: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Ele ordenou ao mar, o mar se aquietou e eles se assustaram. Quem é esse que até o mar ouve a sua voz? Nesse mesmo capítulo 8, ao contrário do que estava acontecendo ali com os discípulos, houve um homem que ele tinha ali um servo. Amados, a gente viu a filha de Jairo. O Senhor foi procurar, Jairo foi procurar o Senhor Jesus para curar a filha dele. A filha dele morreu, o Senhor ressuscitou. A gente vê o caso desse jovem lunático que ele foi procurar o Senhor Jesus e o Senhor libertou aquele menino. Mas um homem ir procurar o Senhor Jesus porque um servo estava doente, um escravo estava doente na casa dele. Isso me chamou a atenção. E a palavra do Senhor diz que aquele homem falou para o Senhor Jesus, que o Senhor falou: eu vou lá na sua casa, falando: Senhor, não precisa. Porque eu também tenho soldados que eles estão debaixo da minha autoridade. Se eu falo para eles, vai, eles vão. Se eu digo para eles, vem, eles vêm. Então, basta que o Senhor dê uma palavra, que eu sei que o meu servo vai ser curado. Amados, o Senhor disse: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Vamos abrir lá? Mateus capítulo 5, versículo 10 e 8. Meu papel está querendo voar. Mateus capítulo 8, desculpa. Falei o contrário, né? Mateus 8. Era um centurião, amém? Mateus 8, versículo 5 até o 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, amados, olha só, implorando pelo servo: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. A certeza e a convicção desse homem, eu comparo a essa fé dele, de ouvir
falar no Senhor Jesus e crer nele, como de Raabe, ouvir falar no Deus Todo-Poderoso e crer nele. E a gente vê aqui que no começo, os discípulos do Senhor ainda estavam em dúvida. E muitas vezes deixaram de crer. Amém? Amados, olha só, a palavra do Senhor, como nós lemos lá em Judas, no versículo 3, que nós devemos batalhar pela nossa fé. Então, como é que a nossa fé ela é alimentada? É ouvindo a palavra do Senhor. É vivendo a palavra. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amém? Batalhar pela fé, amém? Vamos lá. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Talvez na sua versão esteja diferente, que eu tenho uma outra versão que dizia: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, se você está precisando ser fortalecido na fé, se você está precisando que o seu grãozinho de mostarda cresça como aquela árvore que o Senhor disse, é através da palavra do Senhor. Amados, não tem como. É através da palavra, porque o Verbo se fez carne, Jesus Cristo. Então, quando nós estamos lendo a palavra, é o Senhor sendo firmado cada vez em nós. Nós passamos a viver a palavra. Amém? Então, nós precisamos ouvir. Tem momentos de aflições, eu acredito que você, nós já passamos por isso, que muitas vezes você não consegue ler. Mas sabe o que uma vez eu fiz? Eu não estava conseguindo, eu peguei o meu celular, que eu tenho a Bíblia gravada, eu coloquei no meu travesseiro e fiquei ouvindo. Vou ouvir. Não estou conseguindo ler, mas eu vou ouvir. Eu fiquei ali ouvindo, até romper naquela situação, até romper, muitas vezes, nesse desânimo. Se você não está conseguindo ler, ouça. Ou então procure um irmão, vá orar junto, vai ler a palavra junto com ele. Mas nós vamos romper, nós só vamos crescer através da palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor também diz, queridos, que nos últimos tempos, muitos duvidarão. E também diz que, porventura, será que o Senhor vai encontrar fé na terra? Por tantas dúvidas, tantas pelejas, tantas batalhas, muitas vezes em todas as áreas, né? Eu quero que você abra lá, para a gente ler esse versículo. Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Lucas 18, 7 e 8. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu fiz um muralzinho. Todos os dias eu fico lendo os versículos que o Senhor trouxe ao meu coração. Além de continuar com a palavra, amém? É ruminar a palavra do Senhor, amém? Diz assim, abriram aí? Lucas 18, 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Amém? Estamos incluídos aqui, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Bom, amados, nós vamos ver a justiça do Senhor se nós estivermos clamando dia e noite. Amém? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem,
achará, porventura, fé na terra? Naquele povo ali de Jericó, naquela cidade de Jericó, o Senhor achou fé naquela cidade. E foi Raabe. Amém? Então, nós temos que nos alimentar, nós temos que batalhar, nós temos que ouvir, nós temos que crer, que não há dúvida, porque da mesma maneira que o Senhor me deu uma porção de fé, como nós lemos, o Senhor te deu uma porção de fé, e o Senhor deu uma porção de fé a todos os santos. Amados, vamos lá, nós não temos desculpa. Se o que está fazendo você enfraquecer é olhar para o homem, não olhe para o homem, porque nós lemos aqui que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Você está olhando para o lugar errado. Se você está olhando para você mesmo, você está olhando para o lugar errado. É para o autor e consumador da nossa fé. Porque ou a pessoa ela tem uma imagem distorcida, pode ter uma imagem distorcida de si mesma, achando que ele pode tudo sem Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor dá graças aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Ou muitas vezes o foco é outro. Eu não consigo. Eu sei que eu não vou dar conta disso. Você está com o seu foco errado. É olhar, nós lemos lá, olhar firmemente, amados, firme. Olhar firmemente, é ter foco. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Tem um versículo também que eu gosto muito, de Isaías, capítulo 30, versículo 21, que diz assim: há uma voz, uma palavra atrás de vós, dizendo o caminho que vocês devem seguir, para que vocês não inclinem nem para a direita nem para a esquerda. Amado, uma palavra. A direção é a palavra. E a palavra diz para que caminho nós devemos seguir. Porque aí nós não vamos desviar. De maneira nenhuma. Amém? E eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Eu não sei como é que essa palavra te encontrou, mas ela me encontrou. E eu estava clamando ao Senhor. E o Senhor me trouxe muitas coisas que eu precisava meditar mais, deixar de olhar na direção errada. Vem, pastor, pode vir. Pode vir. E olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Ainda, queridos, que talvez você, mas eu tenho 15, 20 anos de crente, mas eu sinto que eu ainda não avancei. Mas nós lemos que nós somos esse edifício. E há um rompimento, amados, na nossa vida. Da mesma maneira que o Senhor, que eu falei que houve aquele rompimento, naquele prédio, tanto tempo ali, naquela estrutura, naquela base. Mas houve um rompimento. E eu creio assim nas nossas vidas também. Amém? E que esse ano de 2023 nós possamos avançar para tudo aquilo que o Senhor tem das nossas vidas, porque nós estamos olhando para Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus.